As histórias de viagem ao desconhecido abrem segredos que muitos gostariam de nunca ter conhecido. Mas para outros, os eventos paranormais passam a fazer parte do cotidiano da vida. E isso lhes dá muitas histórias para contar. Você está pronto para conhecer a história que eu tenho para você esta noite? Você está entrando agora a viagem ao desconhecido. Sejam bem-vindos. Eu sou a Clara Paula. Vamos ao relato. Jantei com uma família de fantasmas. O meu nome é Jorge. Sou uma pessoa que sempre fui perseguida por eventos paranormais. Tenho neste momento 70 anos. E de todos os eventos espectrais que vivi, em vez de me assustarem, sinto que me fortaleceram um após o outro. Vou contar-lhes uma das minhas várias experiências ocorridas há alguns anos e que até hoje não deixa de me surpreender. Foi por volta do mês de março de 1975 que iniciei a minha caminhada rumo à minha próxima aventura. Tenho muita fascinação por esse lugar e era quase sempre o ponto onde minhas aventuras terminavam. Naquela época, eu viajava sozinho e caminhando pela beira da estrada em direção a Lagos de Moreno, fui surpreendido com a noite. Mas, como sempre, eu estava bem preparado por causa do meu equipamento de acampamento. Então, eu resolvi procurar um bom lugar para passar a noite na minha barraca, pois já tinha anoitecido. Seriam por volta das 9h10 da noite, quando avistei uma casa bem iluminada. Achei que o melhor seria pedir licença para acampar perto daquela casa, para minha própria segurança. Me aproximei e bati na porta. Depois de bater algumas vezes, saiu um senhor de idade avançada, por volta de uns 80 anos. Depois vi sua família e notei nos seus rostos uma atitude de tristeza. Eles pareciam muito estranhos. Cumprimentei o senhor, que saiu e retribuiu a saudação, e com confiança e fazendo-o ver que eu não era uma pessoa com más intenções. Foi aí que fiz o pedido. Boa noite, senhor. Estou de passagem e gostaria de montar minha barraca de acampamento aqui, perto de sua casa. Espero que isso não lhe cause nenhum transtorno. Prometo que amanhã bem cedo vou me retirar para continuar meu caminho. O senhor me olhou e fez uma cara assim um tanto como que estava indeciso, mas me respondeu que estava tudo bem. Apenas tenha cuidado, às vezes tem bichos que andam pelo local e podem ser perigosos. Grato por me sentir acolhido naquele local, recuei uns 100 metros e instalei meu equipamento. Tirei um copo, alguns enlatados, água e uma jarra com café, para comer e beber alguma coisa antes de dormir. Além disso, um pouco de fogo viria a calhar, porque aquela noite estava começando a ficar muito fria. Mas quando acabei de acender o fogo, fui interrompido pela esposa do senhor, que gentilmente se aproximou para me convidar para jantar com eles na casa. Venha nos acompanhar para jantar. Ultimamente não temos recebido muitas visitas. Será bom se você nos acompanhar. Resolvi aceitar, sem nem pensar nisso. Ao entrar na casa, gostei muito. Era uma casa com acabamentos muito rústicos. E dentro da casa, tinham os 3 filhos do casal. 2 meninos e uma moça muito bonita. Mas todos tinham uma expressão de tristeza e medo. Foi muito estranho. Por um momento eu achava que a minha presença os intimidava, porque, enquanto eu os acompanhava, ficaram muito calados. A senhora
limitou-se a servir o meu café numa caneca de barro. Eu comecei a soprá-lo para esfriar um pouco e se fez um longo silêncio. Em geral, todos falavam muito pouco e, de repente, houve um silêncio muito longo. Silêncio esse que foi interrompido abruptamente, porque começaram a ouvir-se uns ruídos muito agitados, de muitos cavalos que até faziam o chão tremer. E também os gritos de muitos homens eram ouvidos. Não estava claro o que eles estavam dizendo, mas comecei a ficar assustado, quando vi que todos correram para se esconder. Fui até o homem e a senhora perguntando o que estava acontecendo. Não entendi por que eles reagiram assim, mas eles já tinham sumido da minha vista depois de terem se escondido. Então, não consegui uma resposta deles. Todo aquele barulho parou de ser ouvido e, com um pouco de medo, olhei pela fresta da porta. Mas não havia nada lá fora. Curiosamente, tentei chamar algumas vezes as pessoas que moravam na casa, tentando tranquilizá-los, mas não saíram mais do esconderijo. Saí da casa com um pouco de medo, abrindo a porta para ir para a barraca. Apaguei a minha fogueira e, antes de entrar na minha barraca, eu me virei em direção à casa para ver se havia algum movimento ou barulho por parte daquela família. Mas a casa já estava em completa escuridão e muito pouco se via. Fui deitar muito pensativo. Depois de tudo o que havia acontecido, agora tudo estava mais calmo e, exausto de tudo o que havia vivido naquela noite, nem percebi quando adormeci. Então, quando amanheceu, eu comecei a me preparar para continuar meu caminho. Quando saí, a aparência da casa que eu havia visitado à noite, eu realmente tive que confirmar o que os meus olhos estavam vendo. Foi realmente incrível. Então, juntei minhas coisas e fui ver a casinha que, surpreendentemente, vi que estava em completa ruína. Não tinha telhado e as paredes estavam pela metade. Havia escombros no local. Isso era realmente impossível, porque eu mesmo tinha visitado aquela casa e estava em perfeitas condições. Naquele momento, tudo isso era realmente uma loucura. Fiquei surpreso quando, naquele momento, apareceu um velhinho que estava em uma carroça puxada por um burro e me perguntou: "Bom dia, senhor. Passou a noite aí?" "Isso mesmo, mas eu já vou voltar ao meu caminho", eu respondi. "Escute, e eles não o assustaram ontem à noite? Porque aqui eles dizem que as aparições saem à noite." Quando eu ouvi isso, e pela voz do velhinho, eu sabia que havia algo estranho naquele lugar, pois eu não sabia explicar o que aconteceu comigo. "Senhor, se eu lhe contar, o senhor não vai acreditar em mim. Não me diga que os moradores da casa o assustaram. Me fale o que aconteceu, ou por que dizem que assustam neste lugar." Passei a noite toda aqui, e a verdade é que não notei nada de estranho com a casa. Tentei não contar detalhes do que havia me acontecido. Deixei que ele falasse. Nós que moramos aqui e os vizinhos das redondezas sabem o que se diz, que nos tempos da Revolução chegaram vários homens armados montados a cavalo. Entraram e saquearam a casa, e sem piedade abateram toda a família que morava na casa, inclusive tirando a vida das crianças que viviam na casa. Foi um acontecimento realmente terrível. Na casa se ouvem coisas estranhas, choros de crianças e lamentos. Aparentemente, a impressão do sofrimento daquela família
ficaram marcados naquele local. Agradeci ao Senhor pelo que havia me dito e, sem muitos comentários, me despedi para retomar minha jornada, surpreso com a incrível história que havia acabado de viver. Não tenho explicação para os fatos que presenciei para poder compartilhar com vocês. Simplesmente eu os vivi. Fim desse relato. Deixem aí nos comentários se vocês já viveram alguma experiência paranormal. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Vou contar mais um relato para vocês. Vamos ao último relato. A premonição. Faltam 45 minutos para as 7 da noite, hora que fecham a biblioteca. É sexta-feira e eu preciso terminar um trabalho urgente para segunda-feira. Então estou com pressa. Sábado e domingo não tem atendimento. No final das contas, só tenho esses 45 minutos. É a biblioteca da universidade, atendida por uma idosa rabugenta que passou a vida toda nesse trabalho, ou pelo menos é o que dizem os alunos e professores. Não quero olhar para o relógio, só quero ir com pressa. Leio e escrevo o mais rápido possível. Não sei quanto tempo passou. Ouço passos nas minhas costas. Quando entrei, sei que não tinha ninguém. Também acho que não entrou ninguém. Já faltando tão pouco tempo para o fechamento, acho que é a velha que vai me mandar sair para fechar. Efetivamente, os passos chegam aonde estou. Sinto a mão pousar no meu ombro. Momento exato que o relógio dá o seu som suave das 7. Ela fala comigo e diz: "Jovem, é hora." Olho para ela por inércia e vou me levantar para sair, mas o que vejo me deixa apavorado e sem fala. A velha é uma caveira negra, como se seu corpo tivesse sido queimado. Eu me levanto e dou um grito de terror. Vou correndo pelo corredor procurando a saída, mas o que eu vejo é mais preocupante ainda. A biblioteca queima completamente. As chamas e o fumo não deixam ver a saída. Há fogo por todos os lados. Algo que eu noto, mas que em vez de me alegrar, me faz encher de medo. É que eu não sinto o calor das chamas, nem o desconforto da fumaça. Estou em um sonho, melhor dizendo, em um pesadelo. Então eu corro entre as chamas e eu vou para a saída. Vejo a velha. Está sentada na sua cadeira e, sem mais nem menos, me dá uma bronca, dizendo: "Jovem, na biblioteca não se grita." Aquele fim de semana foi terrível. O que eu vivi foi tão real que não consigo tirar da minha mente. Ainda mais que não estava dormindo. Segunda-feira, vou à biblioteca. Por sair às pressas, tinha deixado meu caderno de anotações na mesa onde eu estava. O mais viável é que ainda estivesse lá. Era o que eu esperava. Senão teria perdido meu emprego. Na sexta-feira, quando cheguei, não tinha ninguém na sala da recepção. Muitas vezes a idosa está organizando livros nas suas prateleiras, arrumando porque tem gente que não tira um tempo para deixar os livros no lugar da onde os pegaram. Eu tinha sido um desses na sexta-feira. Esperava que não me reconhecesse e me desse uma reprimenda. Mas ao entrar, vejo que a pessoa que faz esse trabalho é uma jovem que nunca tinha visto antes. Perguntei sobre o caderno que ela tem na sua mão e ela me entrega. Perguntei-lhe também sobre a bibliotecária idosa. Penso que talvez esteja doente ou já se aposentou. A resposta é algo que nunca esperei ouvir. Sábado à noite houve um incêndio. Aparentemente a idosa estava em casa e deixou uma vela acesa.
Ao dormir, não percebeu quando a vela estava acabando, e isso gerou um grande incêndio. Só encontraram o corpo queimado. Devo confessar que minha impressão foi tanta que eu deveria ter me sentado. Não foi que sua morte me colocasse assim. Embora eu fosse alguém que sabia quem ela era, não era tão próximo dela. Mais do que tudo, foi pelo que eu vi, a premonição da sua morte. Senti-me mal por ela, por mim, por tudo. Então fui ao seu velório, mesmo que não deixassem eu ver, pois não havia nada para ver. Estava em uma caixa selada. Algo que pude notar é que me causou profunda tristeza. É que aparentemente aquela mulher não tinha família e talvez nem amigos. Na funerária só havia professores e um ou outro aluno da faculdade. Fiquei com o corpo até altas horas da noite, quando todos tinham ido embora. Ninguém sabia que eu estava lá. Sentia-me mal por ela, por saber que é alguém que viveu sozinha, morreu sozinha e estava lá seu cadáver só, como estava em vida. Eu estava olhando pela janela. A madrugada estava fria. Ouço passos atrás de mim. Acho que talvez seja um familiar que morava longe. E assim que chega, me viro para olhar. Mas ouço a voz dela. Ela agora tem uma aparência jovem. Não penso mais, não olho, não digo nada. Simplesmente corri para casa. Depois, descobri que ela realmente viveu sozinha a maior parte da sua vida. Tudo o que tinha era o seu trabalho na biblioteca. Já tinha se aposentado há alguns anos, mas continuava trabalhando, porque não tinha nada mais na vida, além da sua biblioteca. Como ela mesma dizia, aos domingos visito a sua sepultura e deixo-lhe flores. Não sei porquê, apesar do que vivi, me sinto ligado a esta senhora. Fim desse relato. Obrigada por ouvir os relatos. Deixem seus comentários, compartilhem. Não esqueçam do like. Obrigada e até a próxima viagem.